deixa eu contar um testemunho para vocês, né? Vou contar, posso contar? Minha mãe tem um cachorrinho, né? É um Lhasa, né? Conhece os Lhasa, aqueles cachorrinhos peludinho, bonitinho? Hoje todo mundo só quer cachorro bonitinho, ninguém mais quer cachorrinho piralata, né? Ninguém mais, coitadinho, estão desprezados, né? Mas minha mãe quis um cachorrinho, minha filha ajudou, comprou lá esses cachorrinhos de raça bonitinho, né? E minha mãe agora está morando comigo e veio o agregado, né? Veio o cachorrinho também morar comigo lá, né? Os dois morando. E não sei o que aconteceu com ele, mais ou menos um mês e meio atrás, 2 meses mais ou menos, ele começou a ficar doentinho. Tudo que ele comia, ele vomitava. Tudo que ele comia, ele vomitava. E ele, quando ele vomitava, ele não conseguia mais ver, ele ficava tão enjoado, ele não queria mais conseguir ver comida. Você podia pôr o que fosse, podia pôr carne para ele. Ele olhava e ia embora. Ele foi emagrecendo, mas ficou só pele e osso, porque aí quando ele sentia fome, que ele ia lá comia, daqui a pouco ele vomitava tudo que ele tinha comido. Aí, claro, né, que é que nem filho, né? Quem tem cachorro aqui sabe, né? É que nem filho para a gente. Aí eu fui levar onde? No veterinário, né? Lá numa clínica. Aí tiveram que internar lá o bichinho, lá ficou internado. Aí eu ia uma vez por dia, eu ia lá visitar o bichinho, pegava ele no colo, fazia carinho, levava minha mãe lá, ficava lá com o cachorrinho, tudo. Mas deram remédio, deram um monte de coisa para o cachorrinho lá, né? Antibiótico, né? E colocaram um soro nele, estava com acesso, o bichinho sofreu, né? Para tratar e tudo, né? E ficou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Vocês não sabem, é R$350 a diária. Um absurdo. Aí foi indo, passou uma semana, 7, 8 dias, quando uma hora eu falei assim, peraí, o cachorro não está melhorando, continua magrinho e tudo, e nada. Aí quando eu chamei, vários médicos que tem lá, né, veterinários, falei, eu queria ver quanto que está a minha conta aí para... Não, eu não estou sabendo quanto que eu estou gastando, quanto que eu já gastei. Aí ela falou, foi lá olhar, já tinha gasto R$3.600. Falei, Jesus, mas eu vou ficar o quê? Nossa, dá para comprar 5 Lhasa daquele lá, né, com esse dinheiro aí? Aí eu fiquei, aí não chegou num dia, lá no último dia assim, eu sentei lá, fiquei lá esperando, porque sentei lá na sala de espera, comecei a esperar fazer o cachorrinho para mim. Aí eu fiquei pensando lá, falando com Deus assim, falei, Senhor, isso não está certo, porque já trouxe ele aqui, eles não estão conseguindo fazer nada. Sabe o que eu vou fazer, Senhor? Eu vou tirar ele daqui, vou levar para casa e vou orar por ele. Eu nunca orei por cachorro, já foi a primeira vez que eu fui orar por um cachorro. Aí chegou a veterinária com ele, eu falei para ela assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar meu cachorrinho embora. Não, mas eu tenho que fazer os exames, não sei o quê. Só o exame que ela tinha que fazer, acho que era R$3.000, só o exame que tinha que fazer lá, uma ressonância magnética, os nomes lá. Falei, não tenho condições de fazer isso daí. Aí, peguei peguei o cachorrinho, cheguei lá em casa, levei ele lá para o quarto, impus minhas mãos sobre ele, em nome de Jesus, e orei sobre a vida do cachorrinho, orei, e expulsei aquela doença, em nome de Jesus, esse mal não vai continuar, e você está abençoado, você está curado, você vai voltar a comer, em nome de Jesus. Eu soltei ele lá, ele ficou lá, aí eu fui lá dentro, peguei lá fiz uma comidinha, que ele não comia, fiz uma comidinha para ele lá, coloquei lá perto dele, ele comeu tudo. Aí passou umas horas lá, eu fui lá, fiz outra comidinha, coloquei para ele comeu tudo. Você vai ver o bichinho agora, parece um touro, de tão gordo. Eu estou falando para minha mulher assim, acho que eu orei demais, porque o bicho está gordo, pesado para pegar ele agora, né? Tanto. Você olha como a oração, irmão, até com o cachorro funciona. Você tem que crer mais, você tem que ter fé no seu coração, não é? A gente pensa, pô, eu vou orar por uma pessoa e esquece de dizer, pode orar por um cachorro também, por um animalzinho também. Olha como Deus opera, como Deus é bom, como Deus gosta também dos animaizinhos, não é verdade, irmãos? Pode dar um glória a Deus por isso? Amém, graças a Deus. Então vamos compartilhar a palavra, amém? Eu vou te convidar a ficar de pé mais uma vez, nós vamos ler um texto de Efésios, capítulo 6 de Efésios, quem tiver Bíblia ou tiver celular, vamos ler.
Efésios 6, vamos ler a partir do verso 10. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra o quê? As ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Em algumas versões está firmes. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Só até aqui, vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, rogamos que o Teu Espírito esteja ministrando pessoalmente a cada um de nós nessa noite. Que essa palavra venha nos trazer a luz que nós precisamos, nos trazer a vitória que nós precisamos, nos trazer a força que nós precisamos nesta noite. Por isso fala com as nossas vidas, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, queridos. Aleluia. Esse texto aqui, eu sei que uma grande parte conhece. Esse é um texto, dos poucos textos, né, acho que eu me lembro o texto mais completo, que Paulo fala sobre a guerra espiritual que existe nas nossas vidas, contra as nossas vidas, né? Aqui no verso 12, ele diz assim: porque a nossa luta, o nosso embate, a nossa guerra, não é contra o sangue e a carne. Quando a Bíblia fala sangue e carne, está falando de gente, de homem, de mulher, natureza humana, né? Então ele está diferenciando a natureza humana, pessoas, da natureza espiritual, os espíritos, demônios, né? A guerra espiritual. Então ele diz assim, que a nossa luta não é contra pessoas. A tua luta não é contra o teu marido, nem contra a tua esposa. A tua luta não é contra os teus filhos, nem contra os teus pais, nem contra o vizinho, nem contra o parente. A nossa luta não é contra pessoas. A gente sabe que o diabo, ele muitas vezes joga as pessoas umas contra as outras. Se a gente cair nessa cilada, a gente acaba criando muitos problemas, né? Trazendo muitos pesares. E a gente tem que entender que sempre que houver algum problema na sua família, ou em qualquer situação que você tiver, algum problema, vá para a oração. Não entra naquela questão de querer brigar, de querer dizer, de querer falar, sabe, de querer mostrar o teu lado, que você está certo, ela está certa, ele está errado, ela está errada. Né? Nós temos que aprender, irmãos, que a nossa luta não é contra pessoas, não é gente, a nossa luta é espiritual. Tudo o que acontece na nossa vida tem um fundo espiritual. Nada acontece à toa, irmãos. Existe, o que Paulo está dizendo aqui, é que nós temos que entender que em volta das nossas vidas, da igreja,
existe uma batalha terrível sendo travada, né? Que é o que ele chama de a luta, a nossa guerra, os nossos embates, né? Não é contra pessoas. A gente tem que entender, tem que guardar isso no coração, né? O diabo, ele é muito perspicaz em jogar as pessoas uma contra a outra. Jogar o marido contra a esposa, aí cria aquelas inimizades dentro de casa, ninguém nem sabe por que está brigando. Por que o pai e o filho não estão se entendendo? Né? Por que a família não está mais se entendendo, se amando mais? Tem alguma coisa errada, o que está acontecendo? A gente tinha tanta paz, por que não tem mais paz? Você pode ter certeza que isso é obra do diabo. É isso que Paulo está dizendo. A gente tem que ter sabedoria, que não é contra pessoas que nós estamos lutando. A nossa luta é espiritual. E você vai vencer aonde? Nas regiões celestiais. Você vai vencer aonde? Na oração. Quando você percebe, quando você compreende essas coisas espirituais, a tua luta é bem definida, bem determinada. Eu não vou lutar, Senhor, contra fulano ou fulana. Eu vou lutar contra esses demônios que têm se levantado contra a minha casa, contra a minha família, contra o meu ministério, contra a minha igreja. Nós vamos lutar contra. É isso. Você tem que entender que a nossa guerra é uma guerra espiritual. É isso que Paulo está dizendo. Ele diz assim, a nossa luta não é contra pessoas, ele continua, e sim contra. E aqui ele faz uma hierarquia espiritual. A gente não faz ideia do que é isso. Hoje o tempo não vai me ser permitido dar detalhes sobre esse texto em particular. Só vou dar um resumo aqui. Mas ele está falando de uma hierarquia, de um exército poderosíssimo. Poderosíssimo, entre aspas, mas muito poderoso, muito forte. E ele disse que existe uma hierarquia nesse exército, que é o exército do mal. Que a palavra de Deus, um dos nomes que ela dá é o império das trevas. É um dos nomes que esse exército recebe. Então, primeiramente, ele fala como é que é essa hierarquia. Começa dos principados. O que são principados? São príncipes espirituais. São as mais altas patentes desses anjos caídos. São os principados. Mas abaixo deles vem uma outra grande corja, que são as potestades, são os poderes. Essa hierarquia vai descendo. Porque os príncipes, esses príncipes, geralmente, eles governam sobre nações, eles atuam em nações, em coisas muito altas, muito elevadas. Eles são os maiorais, são os grandes anjos que caíram lá do céu, né? Depois vem as potestades, como ele diz aqui, já uma outra, eu não sei como seria a hierarquia aqui dentro do exército, eu não servi o exército, não sei, né? Abaixo dos generais, por exemplo, vem o quê? Sei lá, o comandante, tenente, não sei, é mais ou menos isso, né? Tem a hierarquia, ele vai descendo, e aí chama outra parte de os dominadores. Existem os dominadores deste mundo tenebroso, já são uma quantidade enorme. Diz que a Bíblia Sagrada mostra uma coisa interessante, que quando o diabo cai, ele arrasta 1/3 dos anjos do céu, 1/3. Os anjos são milhões e milhões, já eram milhões e milhões, uma raça que foi feita antes da raça humana, muito antes da criação humana, Deus tinha criado os anjos. Uma diferença entre nós é porque eles são muito mais fortes, muito mais poderosos do que nós, só que eles não são uma raça que se multiplica como nós. Eles não têm órgãos genitais, eles não se multiplicam, né? Por isso que Deus, quando criou uma quantidade enorme de anjos, né? A grande quantidade. E 1/3 desses anjos caíram, que são esses anjos caídos, que fazem parte desse grande exército. Eles estão trabalhando em todos os cantos da terra, nas nações, nos governos, nas instituições, em todo lugar. Mas sabe qual é o foco dele? Você. Somos nós, a igreja de Jesus. E é isso que Paulo está falando, a luta é nossa, não o mundo está lá, está nem se preocupando com isso, ele não se preocupa com o mundo, ele não está se preocupando com as pessoas que estão longe de Deus, ele não tem que se preocupar com eles, mas ele se preocupa com você, porque você é uma pessoa que ora, você é uma pessoa que tem fé em Deus, você é uma pessoa que é luz no mundo, você é sal na terra,
Você faz a diferença. Você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, você faz a diferença. Isso que realmente irrita esses principados, potestades e dominações. Ele chama os dominadores deste mundo tenebroso. É um mundo de trevas. É assim que eles agem, espalhando trevas, né? Esse império das trevas. E vai chegando na parte mais baixa, que são as forças espirituais do mal. Eu não sei se você já sabe disso. Muita gente confunde, né? Anjos caídos com demônios. São duas coisas diferentes. Anjo é uma coisa, demônio é outra. Você nunca vai ver um anjo entrando numa pessoa. Nunca. Você não vai ver nenhum relato bíblico de que um anjo entra dentro de uma pessoa. Mas os demônios entram. Você não sabe, mas muitas pessoas que você cruza na rua estão endemoniadas. Até pessoas aparentemente normais têm demônios nelas. Você lembra de Maria Madalena? Uma mulher que parecia normal. Tudo bem, ela tinha uma vida promíscua, né? Vocês lembram disso? E diz a Bíblia Sagrada que ela tinha quantos demônios? Quem lembra? 7. Tinha 7 demônios nela. Então, por isso que a vida dela era levada, arrastada, cada vez pior. Por isso que você tem que ficar muito atento com tudo que acontece na sua casa, tudo que acontece na sua família, nos seus filhos. Quando você vê qualquer coisa estranha acontecendo, fica alerta. Fique alerta. Entendeu? Se lembre dessa palavra, porque a tua luta não é contra a gente, é contra essas forças espirituais do mal. O diabo, ele pode usar uma pessoa, pode ou não pode? Ele usa. Por isso a gente tem que discernir as coisas, ter discernimento, para você não ser iludido, enganado, enganada. Por isso que Paulo está esclarecendo isso, que essa guerra existe, essas forças espirituais são reais. E o diabo, a Bíblia fala que ele é astuto, muito astuto. Você não imagina onde que ele está agindo, onde que esses espíritos estão agindo. Os demônios são a corja mais baixa que existe. Os menores que existem são os demônios, mas que na terra são os que dão muito trabalho. Mas, olha que coisa interessante, a Bíblia mostra uma coisa interessante, que o Novo Testamento ele fala mais de falsos profetas do que de demônios. Por quê? Porque os falsos profetas são usados por demônios muitas vezes, né? E são os que dão mais trabalho na igreja, são os falsos profetas, os falsos ensinadores, que eles ensinam o quê? Heresias, coisas erradas, que desviam o povo da verdade, querem desviar o povo. Para que ele vai se preocupar em atacar alguém, se ele consegue até pegar um? Se ele pegar um, e usar aquela pessoa pode trazer muito mais estrago do que muitas outras pessoas. Nós lidamos com seres angelicais muito mais sábios, muito mais inteligentes e muito mais fortes do que nós. Mas existe uma diferença. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, amados? O maior está com você, irmã. O maior está com você, meu irmão. Você está do lado do vencedor. Nós estamos do lado do vencedor, meu irmão. E é interessante como esses versículos, o que eles passam muito forte para nós, não é? É que isso aqui, nós não somos um povo coitadinho, que está cercado de demônio, e apanhando de todo lado, levando chapaletada de todo lado, chute. Não, não é isso que Paulo está dizendo, não. Paulo está dizendo, meu querido, que quem venceu, que foi Jesus na cruz do Calvário. Deixa eu te mostrar aqui só um pouquinho antes, acho que é depois. Colossenses, capítulo 2, no verso 14. Olha o que disse. Que Jesus, lá na cruz, a obra da cruz dele, ele cancelou o escrito de dívida, ou seja, todos os nossos pecados,
tudo aquilo de errado que a gente fez na nossa vida. E havia um escrito de dívida. Nós tínhamos uma dívida com Deus, por causa dos nossos pecados. E aqui diz o seguinte, que Jesus cancelou o escrito de dívida que havia contra a tua vida. O que havia contra a tua vida foi rasgado. Não existe mais. Não existe mais nada contra a tua vida, porque aquilo foi cancelado lá na cruz. É isso que Paulo está dizendo aqui. Foi cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, mas ele removeu inteiramente, encravando aonde? Na cruz. Tudo que havia de mal contra você, ficou lá na cruz. Acabou. Por isso que Jesus disse lá na cruz: Pai, está consumado. Está feito. A obra que ele veio para fazer, ele fez. Mas olha o versículo 15. Removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando quem? Os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles, na cruz. Aquela cruz não representa apenas a morte de Jesus, mas o triunfo de Jesus, o triunfo da igreja, o triunfo da sua vida que estava lá naquela cruz. Por isso que a Bíblia diz que você é mais do que vencedor, mais do que vencedora, você é mais do que vencedor. Porque essa obra foi feita lá na cruz, e todos os principados, potestades, dominações desse mundo tenebroso, as forças espirituais do mal, foram despojadas por Jesus. Isso foi feito publicamente. Quando Jesus ressuscitou, o diabo não esperava por isso. Ele fez de tudo para matar Jesus, né? E aí, quando Jesus morreu, ele disse: houve festa lá no... Não vou falar no inferno, porque o inferno não existe ainda, né? Vai ser inaugurado o inferno no futuro ainda. Mas lá nas regiões celestiais da malignidade, houve uma festança lá, mó zoada lá, né? Uma mó balada lá na região celestial, lá com os demônios. Estava todo mundo curtindo a 1000 por hora lá. De repente alguém disse assim: a pedra lá do sepulcro, a pedra do sepulcro, ela andou. Ela andou. Como andou? Olha o demônio, olha o diabão lá. Como andou? Está andando lá. Aí, não tinha ninguém tirando a pedra andou, e quando eles olham, Jesus se levantou. E saiu do sepulcro, aleluia, vencedor, aleluia, e trouxe a vitória para todos os irmãos, para os apóstolos, para os discípulos, e essa vitória está até o dia de hoje. Nós estamos comemorando hoje a vitória da igreja, em Cristo Jesus, na cruz de Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É isso que você tem que entender, você não é um coitadinho, você é um vencedor. Você não é uma coitadinha, você é uma vencedora. Maior é o que está conosco, maior é o que está com você, do que aquele que está no mundo. Então não tenha medo de nada. Mas a gente sabe, o que Paulo está dizendo é o seguinte: é claro que o inimigo foi vencido, mas ele não está morto. É isso que ele quer dizer. O diabo ainda está ativo para atentar, para trazer perseguição. Ainda ele quer te enganar, quer te iludir. Por que você aprende a palavra? Para que você saiba como fazer essa guerra, como guerrear, e como ser uma mulher vencedora, um homem vencedor. É isso, você está aprendendo a ser isso, não ter medo. Mas quando você ver qualquer coisa entrando na sua casa, na sua família, levanta em oração, muitas vezes até em jejum. Levanta e você vai ver os teus inimigos caírem por terra. Não fica um de pé, meu irmão e minha irmã. Nenhum fica de pé. Por isso você tem que se ver como um guerreiro, como uma guerreira, não como uma pessoa coitadinha, não. Porque você tem que entender que nós somos de Jesus, nós estamos em Jesus. É isso que ele mostra para mim e para você.
todos os dias aqui, quando nós participamos desses cultos, Ele quer mostrar para você que você realmente já recebeu a vitória lá da cruz. E esse texto está falando sobre um texto muito conhecido, que é a armadura de Deus. Isso aqui é a armadura de Deus. Então, o que é interessante é que ele começa a ensinar como a gente vai se revestir dessa armadura. Existe uma armadura. Ele está usando aqui, claro, uma ilustração, não uma metáfora, né? Ele está usando aqui, para mostrar que a nossa luta é como se nós tivéssemos que nos revestir de uma armadura, como, por exemplo, quando um soldado vai para a guerra. Já viram aí? Soldado, como eles vão todo paramentado, desde a cabeça até os pés. É um coturno dessa grossura, capacete, tudo, né? É demais. No tempo de Paulo, a coisa era mais séria ainda, porque naquele tempo tinha os escudos, eram de ferro, muitas vezes de ferro, de couro grosso, né? Mas se armavam para ir para a guerra, e Paulo está descrevendo aqui a armadura de Deus. E é isso que nós temos que olhar. Ele diz no verso 10 o seguinte: quanto ao mais, irmãos, essa é a parte que nos cabe agora, a mim e a você, amém, amados? Quanto a mais, sede fortalecidos. Aonde? No Senhor. Onde você vai buscar força? No Senhor. Amém? Quando participa lá de uma reunião de oração, né, irmã Sandra? Você está se fortalecendo no Senhor, participando de uma reunião de oração. Quando você vem à igreja, está ouvindo uma palavra agora, está sendo fortalecido no Senhor. Quando você lá na tua casa, andando em qualquer lugar, você abre a Bíblia e está lendo e meditando, você está se fortalecendo no Senhor. Você quer ser forte? Para você ser forte, você tem que se fortalecer. Não adianta você querer viver de qualquer maneira. Tem muito cristão vivendo de qualquer maneira. Não ora, não lê a Bíblia, quase não vem na igreja, sabe? Aí a pessoa se sente fraca. É claro, é óbvio que vai se sentir fraco, porque ele não está se fortalecendo, ela não está se fortalecendo, quando ela vai se sentir forte. Agora, a palavra diz: ó, você quer realmente vencer poderosamente os teus inimigos, se fortaleça no Senhor, porque as armas da nossa guerra, da nossa milícia, elas não são carnais, mas são espirituais, elas são poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas, para destruir fortaleza. As armas da nossa guerra, da nossa milícia, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, você precisa entender que você precisa se fortalecer, precisa frequentar os cultos. Quanto mais você vier, mais você se fortalece na sua casa. Não esqueça de orar, não esqueça de você ler a palavra, buscando força, poder para a sua vida, para que você possa vencer, como ele diz aqui: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido, olha a vitória tremenda que ele falando, e depois de você ter vencido tudo, permanecer inabalável, permanecer firme, porque a vitória é sua. Então você não pode dar lugar para o diabo na sua vida, sabe? Para você vencer o teu inimigo, não dê lugar. Paulo diz assim: olha, não deis lugar ao diabo na tua vida, porque se dá lugar, ele entra. E a gente sabe algumas coisas, às vezes, é bom sempre falar para os irmãos, algumas coisas que a gente faz e não deveria, que pode dar abertura para o diabo entrar na nossa vida. Uma delas é mentira. Mentir, por exemplo, porque a Bíblia mostra que o diabo é o pai da mentira. Da onde nasceu a mentira? Do diabo. Uma coisa muito séria. A mentira não deve fazer parte da nossa vida, né? Então, você quando conta uma mentira, você está dando lugar ao diabo. Outra coisa, falta de perdão. Uma das coisas mais sérias é quando você deixa de perdoar alguém. A falta de perdão é uma das maiores brechas que você pode abrir para o diabo entrar, os demônios entrarem. E você sabe que quando os demônios entram, o que eles trazem?
doença, enfermidade, sofrimento, angústia, tristeza. Se você abrir, ele entra. Ele arrasta coisas ruins. Por isso que Paulo está ensinando. A gente tem que entender que você tem que fechar a tua vida, não abrir a tua vida para o diabo em questão nenhuma. Por isso que uma coisa que você aprende, libera perdão. Nunca guarde rancor, nunca guarde perdão, porque está dando lugar ao diabo. Porque muitas vezes a pessoa, sabe, pode vir aqui, claro, um exemplo, né? A pessoa, você vai orar para a pessoa, ora, pode ungir a pessoa, pode orar, pode fazer qualquer tipo de oração. A pessoa, por que ela não é curada? Porque muitas vezes a pessoa está guardando rancor, está guardando, sabe, a falta de perdão no coração. Não adianta orar, porque não adianta, porque é simples fazer, libera o perdão. Liga para a pessoa, ore, Senhor, eu libero o perdão. Eu me lembro uma vez que, eu tive algumas vezes, que eu tive aqui na nossa comunidade, na história da igreja, né, algumas pessoas que se levantaram contra mim, né, e que fizeram muita coisa, trouxeram muito sofrimento para nós, e saíram da igreja e levaram membros da igreja, ainda por cima, né? Isso, a gente fica chateado. Quem que não fica? Você é pastor, você está trabalhando, né, para que a igreja cresça, para que a igreja, né, as pessoas sejam fortalecidas, e às vezes você dá lugar para alguém, né, e a pessoa, em vez de te ajudar, está por trás, cevando, né? Bom, enfim, resumindo, isso aconteceu já algumas vezes, alguns irmãos sabem do que eu estou falando. A pessoa saiu da igreja e levou algumas pessoas, e você fica chateado. Eu fiquei muito tempo magoado com aquilo. Não conseguia nem falar com a pessoa, não conseguia nem imaginar de ver a pessoa, nem de ligar para a pessoa. Só que você está diante da palavra, e a palavra diz que você tem que liberar perdão. E teve um dia que eu orei ao Senhor e tomei a decisão de liberar perdão para pessoas, algumas pessoas. Porque eu liberei perdão. A partir daquele momento, eu não tive mais nada, não senti mais nada contra. Me lembro uma vez, estava na igreja, aí a pessoa entra, um desses irmãos, entrou na igreja. Eu até fiquei assim, ele entrou, veio conversar comigo. Pastor, tudo bem? Tudo bem, tá, tudo bem, graças a Deus, estamos aí. Tá. Então, aqui nós vamos fazer ele saiu da igreja, montou uma igreja, e levou membros da nossa igreja para montar outra igreja, né? Ele veio aqui que disse que ia ter um batismo lá e precisava de como é que chama? Piscina, as roupas, enfim, veio pedir para mim. Na hora, o que a carne pensa? A carne, você conhece a carne, não conhece a carne? A carne velha. A carne não perdoa. A carne não perdoa. Então, na hora, eu pensei um monte de coisa. Mas é claro que o Senhor fala mais alto. O Espírito Santo fala mais alto. Eu sabia que se eu carregasse qualquer falta de perdão no meu coração, minha vida tinha acabado ali. Eu lembro que eu chamei o Célio, não sei se ele lembra o Célio. Chamei o Célio e falei assim: vem cá, Célio. O irmão está precisando disso aqui. Tudo que ele precisar, dá para ele. Deixa ele levar. Ele levou tudo. Levou, usou, depois voltou, agradeceu, eu abençoei. Não tem mais nada mais contra. E é muito importante que você nunca tenha nada contra ninguém. Entendeu? É claro que você pode ficar magoado e magoada com alguma coisa. Alguém que fez alguma coisa muito séria contra você. Quer dizer, eu vou ficar rindo. Não é isso, não é isso. Mas libera perdão. Mas libera de coração, porque, meu querido, se você liberar o coração de boca para fora, tipo assim, que a gente fala, não, já perdoei, mas ele lá, ela aqui. Eu aqui e ela lá. Já perdoei, mas ele fica para lá e eu fico para cá. Isso é perdão? Claro que não, isso é hipocrisia pura. Né? Isso é hipocrisia. Não é isso que a gente aprende do Senhor. Né? Por isso que é muito importante você não dar essas coisas, irmão, dão lugar ao diabo. Você tem que entender, para que as tuas orações sejam ouvidas, abençoadas, enriquecidas, sejam poderosas.
Você não pode dar lugar ao diabo na sua vida, em hipótese alguma. Você tem que dar lugar para Deus. Abre a tua vida, e a tua vida vai se encher do Espírito Santo, que é isso que você precisa, ser uma pessoa cheia do Espírito. Amém, amados? Por isso que nós não devemos dar lugar ao diabo, porque você dá ele com culpa, né? Poder falar outras coisas também aqui. Existem muitas coisas que pode dar lugar ao diabo, né? Mau caráter, fazer coisa errada, pedir emprestado e depois não pagar. Mesmo que você não possa pagar, vai conversar. Falou, ó, fulano, eu vim aqui, eu quero pagar, mas eu não posso. Fala, conversa. É ruim quando a pessoa pede emprestado e finge que não tem nada. Você não prometeu, não é? Lembro de um irmão que veio na minha casa, e ele veio lá porque ele queria abrir um negócio, e veio lá pedir para mim para ser fiador. Fiador, olha que coisa, hein? Uma pessoa tão amada, tão querida, que queria que eu fosse fiador lá de um negócio que ele ia abrir. Foi na minha casa, tão amoroso, carinhoso. Ô, irmão, vim aqui, tal, pedi um favor para você. Tantos anos que a gente está junto, e papapá. Claro, bicho da vida. A Bíblia diz, não seja fiador de ninguém. Sabia disso? De quem que eu posso ser fiador? Do meu filho, da minha filha, porque se eu não pagar, eu pago, não tem jeito. Agora de cunhado, né? Depende da pessoa, você sabe que se a pessoa é boa pagadora ou não, aí é uma coisa sua, mas a Bíblia fala assim, que não é sábio ser fiador de ninguém. Mas vem um irmão na tua casa, tão carinhoso, amoroso, tantos anos, andamos juntos, oramos juntos e tal, e eu, poxa, por que não? Meu irmão, em Cristo. Aí fui ser fiador do irmão. Já estão rindo, né? Já até sabem o que aconteceu, né? Quando eu fui dar conta da coisa, chegou uma cartinha lá em casa, que já estavam querendo mandar minha casa para leilão. Irmão, hein? Irmão. E quando eu despertei, que eu fui correr atrás da situação, ele já tinha passado para outra pessoa. Pegou um negócio, passou para um outro irmão lá, que não tinha nada a ver. Sabe? E a coisa foi indo, meu nome e a casa arrastando tudo junto. Eu fui lá falar com ele, fui atrás dele, né? Fui até a casa dele, fui atrás dele. Irmão, olha, chegou essa carta aqui assim, falei assim, o que eu posso fazer, né? Não posso pagar. Desculpa. Sinto muito. E foi só. Imagina quem teve o prejuízo, tive que pagar, irmão. Tive que pagar o prejuízo. Tive que fazer empréstimo. Estou te falando essas coisas para que você fique esperto. Viu? Não é porque é irmão que você vai assim, fazendo as coisas. Você tem que orar antes. Ore. Tudo que é forte na tua vida, ore antes. Busque a direção do Espírito Santo. Se você sentir, sentir no seu coração, beleza. Mas se tiver qualquer rusguinha pegando, não faça. Não faça. Para que você não venha a ter prejuízo. Então, amados, essas coisas você vai aprendendo. Eu aprendi a lição. Da forma mais dura, mas eu aprendi a lição. Né? Você está aprendendo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, amados? Então a gente sabe disso. Então aqui, Paulo começa a falar agora, que diz assim, né, que eu li para os irmãos, quanto ao mais, verso 10, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O poder que você precisa vem dele, é do Senhor que vem o poder que você precisa para vencer sobre essa terra. No verso 11, revestivos de toda a armadura de Deus, para vocês poderem ficar firmes. Olha, interessante, presta atenção. Firmes contra o quê? Quem leu aí? Quem leu? Verso 11. Contra o quê? As ciladas de quem? Do diabo. Ciladas. Sabe o que é cilada? Armadilha. Conhece a armadilha? Para pegar passarinho, né? Ou ao sapão, põe né? Pegar rato, coisa alguma, né? Ratoeira, né? Uma ratoeira para pegar rato, né? Conhece? Existe essas ciladas.
O nosso inimigo, ele é mestre nisso. Por isso que nós temos que ser sábios, cuidadosos, para nós não sermos enganados ou cairmos. Ele diz assim, para vocês poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque esperto, mas isso aí é uma cilada. Não vou entrar nessa não vou entrar não. E aí, para terminar, concluindo, ele fala sobre o que é essa armadura de Deus. Vamos resumir o final, a armadura de Deus. Que ele começa a falar aqui, no verso 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Está cingindo os seus órgãos, cingindo com a verdade. Essa verdade o que é? O Santo Evangelho. Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. De quem que nós nos revestimos? De Cristo. A nossa fé em Cristo. Segundo, investindo-vos da couraça da justiça. Temos que ser pessoas justas em tudo que nós fazemos. Nós temos que andar na justiça. Mas muito cuidado, porque nós temos que andar sempre na justiça. E a justiça tem muito a ver também com a qualidade moral do cristão. Às vezes eu brinco com os irmãos, mas o cristão tem que ter uma moral elevada. O que é uma pessoa ter uma moral elevada? É quando você vai num mercado, no banco, e você vê que a caixa deu mais do dinheiro do que devia. Aí a pessoa, eu sempre falo brincando, mas é verdade, irmão. A pessoa pensa assim, mas aquele banco é cheio de dinheiro. Aquele mercado, tem dinheiro demais, não vai fazer falta para ele. Quem paga não é o banco, o caixa é que se lasca. Não é o mercado que vai pagar o dinheiro que sobrou, é o caixa do mercado. No final do tempo vai ver, falta R$100 aqui, tem que pagar na hora, não tem essa aqui, vai ter que fazer, tem que pagar. Então a gente tem que tomar um cuidado para você não ser enganado. Hoje eu estava conversando com o irmão José, vou usar aqui o irmão José, que ele contou uma história interessante hoje para mim. Ele contou a história de que ele foi arrumar o telhado, e levou a escada lá para fora, e colocou aquela escada, e estava com quem? Acho que a tua irmã que estava com você, era com ela, com a Neide. E a gente falou assim, você quer que eu fique aqui embaixo segurando a escada? Ele disse, não precisa não. Dispensou ela. Ela pegou e entrou. Ele subiu, mexeu no telhado, quando desceu, cadê a escada? Cadê a escada? Foi que 5 minutos, que ele subiu, quando ele foi descer, tinham levado a escada dele. Olha que tempo que a gente está vivendo, que tempo que os caras roubam a escada. Que horror, não é verdade? Tem muito cuidado, viu? Que tem muito crente roubando escada por aí. Então você fica esperto. Fica esperta, viu? Tem muito cristão aí estranho. Você fica esperto, Que coisa. Estava no metrô aí, andando no metrô ali. Aí chega um cara para mim, olhou assim para mim e veio assim: você é um homem de Deus, né? Não sei se ele viu pela roupa. Ele olhou para mim assim: você é um homem de Deus. Falei: graças a Deus. Então, irmão, eu vi. Deus me deu revelação. Eu estou vendo que o irmão é um homem de Deus. Obrigado, Deus abençoe. Aquela coisa assim. Então, rapaz, eu estou sem dinheiro. Você não tem alguma coisa para... pai. Pai. Não dá, Não dá. Você vê que é coisa, para dar golpe, meu irmão, minha irmã está cheio de golpistas aí no dia a dia. Você tem que tomar muito cuidado onde você vai, o que você vai fazer. Então, aqui, continuando, amados. Ele diz, calçai os pés com a preparação do Evangelho. O Evangelho, nós temos que ser preparados para conhecer o Evangelho, para pregarmos o Evangelho. O Evangelho foi nos dado para que a gente leve o Evangelho e salve muitas outras pessoas, salve a sua família, seus filhos, seus netos, as pessoas que você ama, precisam ser salvas. E a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra, a pregação. Por isso, traga a sua família para a igreja, traga para a igreja, convide, não desista, convide para vir. Vai ter agora a Páscoa, chame a tua família, chame o marido, chame a esposa, chame as pessoas para virem para a igreja, para ouvir a palavra, porque a fé nasce pelo ouvir. Embraçando sempre o escudo da fé.
Homem e mulher de Deus, tem fé. O diabo vai lançar as mentiras, você, puf, mandou a seta, você quebra a seta, porque você sabe em quem você tem crido. A sua fé, é isso, você tem que conservar a tua fé. O diabo vai centrar sempre para tentar destruir a sua fé, a sua confiança. Por isso o escudo da fé, para destruir todos os dardos inflamados do diabo. Amém, amados? Tomai também o capacete da salvação. A salvação, porque é a certeza de que você foi salvo no dia que você aceitou Jesus na sua vida. A salvação acontece uma única vez, e isso é para sempre. Nunca lhe será tirado, nunca lhe será roubado, porque a salvação é pela fé. Aonde? Em Jesus. Somente em Jesus. E a espada do Espírito, usar o que? A palavra de Deus. Cuidado, tem muita gente usando a palavra de Deus para espalhar mentira, espalhar fake news. Cuidado com as fake news. Tem fake news evangélica, tem fake news política, mas tem muita coisa evangélica aí, sabe, semeando na internet. Você tem que ter cuidado, não é tudo que você ouve é verdade, viu? Nem tudo que vem pela internet é verdade. Uma grande parte do que você recebe é mentira, é gente enganando. Você tem que ficar esperto com isso, você não ser iludido e enganado. E se tiver dúvida, nunca passe no grupo da igreja, hein? Não passe no grupo da igreja coisa que você não tem certeza que é verdadeiro, entendeu? Nunca passe no grupo da igreja, e nem para os irmãos, para ninguém. Se tem dúvida, procura na internet, procura, olha, essa mensagem aqui é verdadeira ou não? Existem muitos sites que pesquisam e ficam atrás dessas mentiras que eles estão divulgando lá, mostrando o que é verdade e o que é mentira. Então você tem que ser esperto hoje em dia, para não ser enganado. Com toda, terminando aqui, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, ore todo dia, tenha o seu devocional todo dia, que é a palavra, e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Amém? Nós oramos um pelos outros, amém, amados? Oramos. Sabe, muita força que você está sentindo é porque tem gente orando por você, tem gente orando pela tua vida, sabia disso? Por isso que você tem sido abençoado, protegido, guardado, guardada, porque tem gente orando por você. E essa igreja é uma igreja que ora, essa igreja é uma igreja que ora pela tua vida, é uma igreja que ora pela tua família. Estão sempre orando, tem gente orando pela tua vida, pela tua causa. Por isso creia, não desista, fique firme, se aproxime do Senhor, viva com o Senhor, ande com o Senhor, fique firme na igreja, em nome de Jesus. Amém, amados?